Esta é a história que a comunidade espírita não quer que você ouça. Durante 10 anos, trabalhei como psicólogo clínico especializado em casos considerados sobrenaturais, pessoas que alegavam ter visões, ouvir vozes dos mortos e manifestar habilidades mediúnicas. O que descobri mudou para sempre minha compreensão sobre a linha tênue entre espiritualidade e patologia mental. Meu nome é Dr. Ricardo Almeida, tenho 47 anos e sou formado em psicologia pela USP, com especialização em neuropsicologia. Entre 2010 e 2020, mantive um consultório em São Paulo, onde atendia uma clientela específica, pessoas encaminhadas por centros espíritas, terreiros de umbanda e igrejas que apresentavam manifestações mediúnicas problemáticas. Era um trabalho delicado, que exigia equilíbrio entre ceticismo científico e respeito às crenças religiosas. Mas conforme os anos passaram, identifiquei padrões perturbadores que me fizeram questionar se o que chamamos de mediunidade não seria, na verdade, um conjunto de condições neuropsicológicas específicas que nossa sociedade romantizou. O que vou compartilhar agora são descobertas baseadas em mais de 300 casos documentados. São informações que podem abalar suas convicções sobre espiritualidade, mas que considero essenciais para proteger pessoas vulneráveis de diagnósticos equivocados e tratamentos inadequados. O perfil psicológico do médium típico. Ao longo dos anos, identifiquei características psicológicas consistentes em pessoas que se identificavam como médiums. Não era coincidência, era um padrão claro que a literatura científica internacional já havia começado a documentar. O primeiro traço comum era o que chamamos de alta sugestionabilidade hipnótica. Aproximadamente 85% dos médiuns que avaliei demonstravam capacidade excepcional de entrar em estados de transe, dissociação e alteração de consciência. Em testes padronizados, pontuavam significativamente acima da média populacional. Essa característica não é necessariamente patológica. Pessoas com alta sugestionabilidade podem ser mais criativas, empáticas e intuitivas, mas também são mais vulneráveis a influências externas, autossugestão e estados dissociativos que podem ser interpretados como possessão espiritual. O segundo padrão era histórico de traumas na infância. Cerca de 70% dos médiuns relatavam experiências traumáticas significativas: abuso físico, sexual ou emocional, negligência familiar, perda prematura de entes queridos ou eventos que geraram sentimentos intensos de abandono e insegurança. A literatura psicológica é clara sobre a relação entre trauma infantil e desenvolvimento de mecanismos dissociativos. Crianças que enfrentam situações insuportáveis frequentemente desenvolvem a capacidade de se desconectar psicologicamente como forma de proteção. Na vida adulta, essa habilidade dissociativa pode se manifestar como experiências que são interpretadas como contato espiritual. O terceiro elemento era a presença de características do espectro esquizotípico. Não estou falando de esquizofrenia completa, mas de traços de personalidade que incluem pensamento mágico, experiências perceptuais incomuns, crenças paranormais intensas e dificuldades em distinguir entre realidade interna e externa. Pessoas com personalidade esquizotípica frequentemente relatam intuições poderosas, capacidade de sentir energias e experiências sensoriais que outros não compartilham. Numa cultura que valoriza a espiritualidade, esses traços são facilmente reinterpretados como dons mediúnicos, casos que mudaram minha perspectiva. O caso que mais me marcou foi o de Márcia, uma mulher de 32 anos encaminhada por um centro espírita depois de incorporações violentas durante as sessões. Márcia alegava receber espíritos de pessoas que haviam morrido de forma traumática e reproduzia com detalhes vívidos suas supostas experiências de morte. Durante nossas sessões, descobri que Márcia havia presenciado o assassinato brutal do pai quando tinha 8 anos. Desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático complexo, mas nunca recebeu tratamento adequado. Suas incorporações eram, na verdade, episódios dissociativos onde revivenciava elementos do trauma original, projetados em narrativas de espíritos sofredores. Com terapia, EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, focada no trauma, as incorporações cessaram completamente em 6 meses. Márcia continuou frequentando o centro espírita, mas não mais como médium ativa.
uma transição que foi emocionalmente difícil, pois perderam uma identidade que lhe dava propósito e reconhecimento social. Outro caso significativo foi João, um homem de 45 anos que ouvia vozes espirituais desde os 16 anos. As vozes ofereciam conselhos, faziam previsões e orientavam suas decisões importantes. João era respeitado em sua comunidade religiosa como um médium excepcional. Exames neuropsicológicos revelaram que João apresentava um padrão sutil de atividade no lobo temporal associado à epilepsia do lobo temporal. Essa condição pode causar experiências místicas, alucinações auditivas e sensações de presença que são frequentemente interpretadas como contato espiritual. João resistiu inicialmente ao tratamento médico, temendo perder suas habilidades. Mas as vozes haviam se tornado cada vez mais intrusivas e perturbadoras. Com medicação anticonvulsivante adequada, as experiências auditivas diminuíram significativamente, e João relatou sentir-se mais em paz pela primeira vez em décadas. A neurociência da experiência mediúnica. Estudos de neuroimagem com médiums em transe revelam padrões específicos de atividade cerebral. Durante estados mediúnicos, observamos diminuição da atividade no córtex pré-frontal, responsável pelo senso de identidade e controle consciente, e aumento da atividade no sistema límbico, processamento emocional, e lobo temporal, experiências místicas e alucinações. Esse padrão é consistente com estados dissociativos induzidos por trauma, práticas meditativas intensas ou certas condições neurológicas. Não indica necessariamente patologia, mas demonstra que experiências mediúnicas têm correlatos neurobiológicos identificáveis. Pesquisas com gêmeos indicam que a propensão a experiências místicas tem componente genético significativo. Certas variações nos genes responsáveis pela regulação de neurotransmissores como serotonina e dopamina estão associadas a maior probabilidade de experiências paranormais. Isso não explica toda a mediunidade, mas sugere que algumas pessoas nascem com neurobiologia que as predispõe a interpretações místicas de experiências perceptuais incomuns. O dilema ético do diagnóstico. O aspecto mais complexo do meu trabalho era decidir quando intervir clinicamente. Nem toda experiência mediúnica representa sofrimento ou disfunção. Muitas pessoas encontram significado, comunidade e propósito em suas práticas espirituais, mesmo quando essas envolvem elementos que a ciência não consegue validar. Mas observei casos preocupantes: médiuns que desenvolviam sintomas psicóticos, pessoas que negligenciavam tratamento médico, confiando apenas em orientações espirituais, e indivíduos que sofriam grave deterioração do funcionamento social devido a experiências mediúnicas incontroláveis. O critério que desenvolvi foi o sofrimento subjetivo e o prejuízo funcional. Se as experiências mediúnicas causavam angústia genuína ou interferiam significativamente na capacidade de trabalhar, relacionar-se ou cuidar de si mesmo, então intervenção clínica era justificada, independentemente das crenças religiosas envolvidas. Quando a espiritualidade vira patologia, identifiquei sinais de alerta que indicam quando experiências mediúnicas podem representar problemas de saúde mental que requerem atenção profissional. Primeiro, experiências que se tornam incontroláveis ou intrusivas. Mediunidade saudável geralmente envolve algum grau de controle voluntário. Quando vozes ou presenças se tornam constantes e perturbadoras, isso pode indicar condições como esquizofrenia, transtorno bipolar em fase maníaca ou transtornos dissociativos. Segundo, conteúdo das experiências consistentemente negativo ou destrutivo. Enquanto médiuns tradicionais geralmente relatam contato com espíritos elevados ou guias espirituais benevolentes, experiências patológicas frequentemente envolvem entidades ameaçadoras, comandos para comportamentos perigosos ou mensagens que geram medo e paranoia. Terceiro, isolamento social progressivo devido às experiências. Mediunidade em contextos religiosos tradicionais é geralmente uma atividade comunitária. Quando pessoas se isolam devido às suas experiências espirituais, isso pode indicar desenvolvimento de transtornos psicóticos que alteram a capacidade de relacionamento social. Quarto, negligência do autocuidado ou responsabilidades básicas. Algumas pessoas ficam tão absorvidas em suas experiências mediúnicas que param de cuidar da higiene pessoal, alimentação adequada ou obrigações de trabalho e família.
A responsabilidade das comunidades espirituais. Durante meus anos de trabalho, colaborei com diversos líderes religiosos para desenvolver critérios de identificação de casos que requeriam atenção psicológica ou psiquiátrica. A maioria demonstrou responsabilidade genuína pela segurança de seus seguidores. Desenvolvemos protocolos onde pessoas que apresentavam sinais preocupantes eram gentilmente encaminhadas para avaliação profissional, mantendo o respeito por suas crenças espirituais. O objetivo nunca era desacreditar a mediunidade, mas garantir que condições tratáveis fossem adequadamente identificadas. Infelizmente, também encontrei resistência significativa. Alguns líderes viam qualquer intervenção psicológica como ameaça à autoridade espiritual. Presenciei casos onde pessoas com sintomas claramente psicóticos foram mantidas em práticas mediúnicas intensas, resultando em deterioração grave de sua condição mental. Minha conclusão. Após uma década de pesquisa, após 300 casos documentados, minha perspectiva sobre mediunidade é nuançada. Não acredito que todas as experiências mediúnicas sejam manifestações de patologia mental. Existem aspectos da consciência humana que a ciência ainda não compreende completamente. Mas também não posso ignorar os padrões consistentes que identifiquei. Muitas pessoas que se identificam como médiums apresentam características psicológicas e neurológicas específicas que podem ser compreendidas através de frameworks científicos estabelecidos. O mais importante é reconhecer que espiritualidade e saúde mental não são mutuamente exclusivas. Pessoas podem ter experiências genuinamente significativas em contextos religiosos, enquanto simultaneamente se beneficiam de cuidados profissionais para condições psicológicas tratáveis. Minha recomendação para qualquer pessoa que tenha experiências mediúnicas é buscar avaliação profissional competente, não para desacreditar suas experiências, mas para garantir que sua saúde mental esteja sendo adequadamente cuidada. E para profissionais de saúde mental, abordem essas questões com sensibilidade cultural, mas não negligenciem sinais de condições tratáveis por medo de parecer insensível às crenças espirituais. A verdade é que cuidar adequadamente da mente humana requer tanto respeito pela espiritualidade quanto compromisso rigoroso com evidências científicas. Não precisamos escolher entre eles. Podemos integrar ambos em uma abordagem mais completa e compassiva ao bem-estar humano. Se você ou alguém que conhece tem experiências que poderiam ser interpretadas como mediúnicas, lembre-se, buscar compreensão científica não diminui o valor ou significado pessoal dessas experiências. Apenas garante que você tenha todas as ferramentas disponíveis para viver de forma plena e saudável.